Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Domínio Tributário Talks. Hoje vamos falar sobre Lei do Bem, inovação que gera ganho tributário. Eu sou Ivan Faliguski, CEO da Domínio Tributário, e hoje estou aqui com Karine Edinger, consultora da Domínio, formada em Relações Públicas e mestrado em Indústria Criativa. Muito bom, Karine, que legal, hein? Muito bom te ter aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre inovação, lei do bem e todos os benefícios que vêm com essa levada aí. Perfeito, muito obrigada pelo convite, Ivan. Muito bom, fico muito feliz de ter aqui conosco. E antes de a gente falar, né, tem uma pessoa que estudou bastante inovação, agora já está há algum tempo trabalhando com inovação na prática, nas empresas, nas Uhum. indústrias, mas quem é a Karine no CPF? Bom, a Karine é uma mãe de família, tenho uma filha de 4 anos, sou casada, gosto muito de esportes, me arrisco aí numa corrida, num crossfit, e sou uma estudiosa, né, sempre trabalhei nessa área bem, direcionada para a inovação e sempre, direcionei os meus esforços e estudos para essa área também. E agora eu tenho o prazer de estar, então, atuando junto ao domínio tributário, junto com as empresas, para fazer o levantamento desses benefícios, né, de inovação voltados para a Lei do Bem. Muito bom. Karine é modesta, né? Ela corre maratona. É uma pessoa super ativa aí com relação aos esportes. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Puxa o restante da galera junto ali para atuar, acaba levando outros para correr contigo, né? Eu vejo assim um movimento muito bacana da equipe, buscando te acompanhar. É difícil, né? É difícil. Mas isso gera um movimento muito legal na empresa. Muito, muito bom te ter conosco ali, Obrigada. no nosso dia a dia. E, e para você, trabalhar com inovação é? É estar sempre por dentro das novidades, é estar sempre buscando melhorias, é estar sempre, criando coisas novas e usando a criatividade. Hum. Porque, para além da inovação nas empresas, a gente também precisa inovar dentro da Domínio, buscando melhores formas de trabalhar esses benefícios, buscando melhores formas de atender os nossos clientes. É legal, Karine, te ter no time, porque pensa lá, nós somos uma empresa de consultoria tributária, né? A maioria das pessoas internas são contadores e tu foge à regra e eu vejo que casa muito bem com o time, com o que a gente faz, assim, de ter uma formação totalmente diferente do que é a nossa origem. E eu vejo que isso gera um valor muito grande, assim, não só para nós, enquanto domínio tributário, mas também para os nossos clientes, de ter uma pessoa com um conhecimento, na prática sobre inovação para a indústria, ter um estudo diferenciado sobre isso, assim, como foi esse teu mestrado em indústria criativa? Bom, a minha linha de pesquisa, o foco, então, da minha pesquisa foi em gestão e inovação. Então, sim, eu fui para dentro de uma empresa, mergulhei numa operação para entender. Na verdade, na época eu estudei sobre intraempreendedorismo. Então, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo e a inovação estão muito ligados, né? Sempre buscando coisas novas. E eu vejo que o meu papel dentro da Domínio é justamente trazer esse olhar diferente do olhar que um contador tem, né? Muito voltado para os números ou para os tributos, enfim. Embora o perfil do consultor tributário seja diferente de um contador de empresa, né, já seja diferente, desmistifica um pouco, né, esse padrão de contador, digamos assim. Então, eu venho com esse olhar diferente para agregar no time. Uhum. Eu vejo que uma das maiores contribuições que a Karine traz, né, é a construção dos projetos e a descrição deles com relação a como a gente tem que transformar o dia a dia das empresas em projetos elegíveis ali para incentivos, seja de lei do bem ou outros incentivos voltados para a inovação que a gente acaba trabalhando. E isso é a contribuição do teu conhecimento, né, de toda a tua carreira, do que tu já desenvolveu até aqui, materializando no dia a dia das empresas. Muito, muito, muito rico mesmo essa troca contigo. Tá. E aí, pensando, né, em Lei do Bem, passando nas atividades que a gente tem, eu gostaria de iniciar contigo num, num bate-papo aqui sobre mitos e verdades sobre a Lei do Bem. Vamos lá? Então, a Lei do Bem, ela se enquadra só para as empresas que são de tecnologia?
Isso é um mito, Ivan. Pelo contrário, qualquer empresa que esteja dentro dos requisitos da lei do bem, né, e que invista em inovação pode utilizar o benefício. Muito bom. Às vezes a gente pensa que a inovação ela tem que ser disruptiva, né? Ah, e aí, um outro mito que eu te questiono, assim, é só para projetos novos que cabe a lei do bem? Qual é o perfil de projetos que a gente pode enquadrar com relação a esse incentivo? Tá aí outro mito que as empresas têm, né, no seu dia a dia, acreditam que a inovação está somente em algo totalmente disruptivo que vai ser lançado no mercado e pelo contrário, a inovação ela está no dia a dia, né? Tudo que é melhoria, tudo que é processo novo, tudo que é digitalização, a gente vem muito nessa era da digitalização, né, tornando os processos manuais em digitalizados. Então tudo isso pode ser incentivado pela Lei do Bem. E não precisa ser um projeto que começou hoje e eu vou usar só durante este ano. Não, ele pode ser um projeto plurianual, que é o que a gente chama, né? Projetos que iniciam há um tempo atrás e vão perpetuar por outros anos, né? Projetos de melhorias da empresa que podem ser incentivados na Lei do Bem também. Isso é muito legal. Até me recorda uma reunião que eu fiz recentemente como agora um dos nossos clientes. Na verdade, a gente já atende a empresa há mais de 5 anos e ela foi adquirida por uma outra empresa muito maior aqui da região, né? E aí, na reunião que a gente teve com eles para falar sobre Lei do Bem, eles trouxeram ali no bate-papo que uma novidade para eles foi a possibilidade de tomar crédito sobre os projetos de processos, né? Uhum. Que eles só utilizavam os De projetos produtos. vinculados a produtos, né? E aí, poxa, uma empresa muito maior adquiriu um cliente nosso e a expertise dessa empresa muito maior era menor do que a gente tinha implementado naquela empresa que já atendemos há alguns anos. Uhum. E aí, isso são limitações que a gente acaba percebendo nos nossos clientes, no nosso dia a dia, ali nas nossas Uhum. atividades, né, com relação a entendimentos e evoluções enquanto possibilidades de crédito sobre incentivos voltados para a inovação e quais são os projetos que são enquadrados para a lei do bem. Uhum. Então, projetos nos mais variados âmbitos são Isso, beneficiados isso aí. pela lei do bem. Processos, serviços, produtos, enfim, uma variedade de projetos aí. Pensando nisso, tu pode trazer um exemplo de processo de inovação que a gente possa enquadrar? Me chamam muita atenção os processos produtivos, né? Que às vezes a gente pensa assim, uma metalúrgica, por exemplo, né? Uma empresa que faz ferramentas. Ah, isso aí é uma coisa que já é tradicional, talvez não tenha inovação, ou tu mudar um processo lá dentro não vai ter nenhuma inovação. Mas pelo contrário, nós temos alguns clientes dessa área, e vou dar um exemplo bem que me chama bastante atenção, que é um quebra-trilhos. Que por muitos anos a empresa utiliza, né, o ferro dos trilhos de trem para aproveitamento nas suas ferramentas. E aí ela cortava a mão com marreta esses trilhos de trem. E ela automatizou esse processo internamente, criou uma máquina, né, com um processo bem estruturado, de corte corretinho, né, enfim, do tamanho que ela precisava, enfim. E tudo isso foi um processo de conhecimento, de superação de desafios, de esforço técnico dessa equipe envolvida, né? Então, isso sim é inovação. É algo que parece não ser disruptivo, parece ser tradicional, mas trouxe novos conhecimentos para a empresa, trouxe esforço técnico da equipe, envolvimento, então ela pode ser incentivada pela lei do bem. Muito bom, belo exemplo. E acho que assim, sempre que a gente pensa em processo, né, exige aqui uma preparação, toda uma engenharia para ajustar o modus operandi daquele produto que tu vai fabricar, que tu vai industrializar, como tu vai trabalhar o insumo, que é aqui o trilho de trem, Exatamente. que em algum momento foi colocado como sucata, e ele acaba sendo utilizado por outra indústria que vai utilizar ele como insumo no seu dia a dia, na sua operação, Uhum. vai transformar. Só que para mim poder chegar lá no produto final, com uma qualidade que atenda às exigências dos clientes, a gente tem aqui uma série de necessidades que precisam ser supridas, né? E essas necessidades trabalhadas ali com o time de engenharia vai fazer com que a gente tenha essa melhoria de produtos, melhoria de processos na realidade de cada empresa. E essas melhorias podem ser incentivadas pela Lei do Bem. Belo exemplo que tu Com traz certeza. aqui com relação a isso. É, e, e a Lei do Bem, ela se enquadra e cabe só para empresas que investem milhões em P&D?
Outro mito, Ivan. Só trouxe mitos. É, Na verdade, a empresa, qualquer valor que ela investir, ela só precisa ser optante pelo lucro real, né? E ela sendo optante pelo lucro real, qualquer valor que ela investir em P&D, ela pode, né, utilizar para incentivar no benefício da lei do bem, até zerar a base de RPJ e CSLL. Então, existe um cálculo, né, que é realizado, enfim, ela pode retornar para o caixa da empresa de 20 a 27% do que ela investiu em P&D. isso é um retorno relevante, né, para as Com empresas. certeza. Bom, a gente tem clientes que a gente acaba zerando a base de imposto de contribuição social Uhum. por conta, da lei do bem, por conta dos incentivos gerados por esse importante incentivo do governo. E, assim, eu gosto de salientar muito, né, que a lei do bem ela foi instituída com o objetivo de incentivar as empresas a investirem mais em P&D, a nos tornarmos, né, ao Brasil ter um parque fabril mais industrializado, mais competitivo, frente ao mercado nacional e também internacional. Então, o intuito da legislação é que a gente tenha investimento em melhorias contínuas no nosso processo, nos nossos produtos. Acho que isso é algo que, para mim, assim, faz muito sentido trabalhar com inovação e ver esse processo acontecer no dia a dia das empresas, na realidade de cada negócio. Isso aí. E, legal, falamos de mitos e verdades, mas o que que é inovação? O que que é lei do bem? Bom, na prática, é a estruturação desse acompanhamento dos projetos de inovação dentro da empresa, porque a partir do momento que a empresa tem esse processo estruturado, né, muitas vezes com acompanhamento de uma consultoria especializada como a nossa, ela consegue fazer esse levantamento de forma bem mais facilitada, bem mais realista e bem mais, digamos assim, auditável, né? Então, chega no final do ano, tem todos os documentos separados, tem todas as horas levantadas, todas as notas, enfim, né? Todos os documentos necessários para reportar ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a lei do bem nada mais é do que um benefício fiscal, como tu bem trouxeste, que traz essa possibilidade de retornar para o caixa da empresa para que ela se motive a inovar cada vez mais, mas que ela também faça essa estruturação dentro da sua empresa para facilitar o uso desse benefício. Essa estruturação ela é muito importante, né? Da gente ter processos definidos. Acho que a lei do bem ela é um retorno fiscal, né? É um redutor de impostos, ou seja, ou um maximizador de investimento em P&D. E a gente tem benefícios intrínsecos ao ajuste de processos, né? Mesmo a melhoria de processos na produção, que às vezes não são bem orquestrados ou bem divididos em termos o que que é P&D e o que que é produção Uhum, propriamente dito. uhum. Tanto que eu vejo assim que quando a gente vai implementar a lei do bem, uma das principais barreiras, uma das primeiras barreiras, a gente conseguir disseminar para as empresas, para as pessoas, né, o que que é inovação e Uhum, como a inovação é aplicada à operação deles, porque eles trazem, pessoal de engenharia, por exemplo, a gente não tem inovação aqui, que a gente faz é o dia a dia da uhum. nossa atividade, né? Ok, para ele pode ser, né, mas e isso é incentivado ali por questões de lei do bem e tudo mais. Isso, por isso o primeiro passo, né, do que nós fazemos na Domínio Tributário é realizar um workshop sobre esse assunto inovação dentro da empresa, onde a gente procura levar a cultura da inovação, para que as pessoas-chave, né, que são envolvidas em projetos tenham esse esclarecimento, essa clareza a respeito do que é a inovação, do que pode ser incentivado, né, de tudo que elas fazem e que a empresa pode, então, se beneficiar, digamos assim, né? Uhum. Então, esse é o nosso papel também, estar junto com a empresa, ter essa conexão e implementar, digamos assim, a cultura da inovação dentro dos seus processos. Legal. De forma estruturada, quais são os passo a passos que a gente tem ali para a implementação da lei do bem, por exemplo? Isso a gente começa então com uma visita à empresa, né? Conhece o processo produtivo também para a gente ter uma clareza e um entendimento de quais são os projetos elegíveis. Fazemos um workshop, então, com essas pessoas chaves de projeto, para que elas entendam quais são os projetos que podem ser incentivados, quais são os gastos, né, que elas podem apresentar para a Lei do Bem. Depois, a gente normalmente entrevista individualmente os líderes desses projetos também, para fazer esse levantamento mais afinado, digamos assim.
E aí vamos para a parte do cálculo, né? A gente recebe a documentação, né? Estrutura com eles os modelos de documentos que a gente vai implementar. E aí, recebendo isso, é feito o cálculo, a escrita dos projetos também, a partir de todas as informações técnicas que são repassadas nas entrevistas, até a utilização. E acompanhamos, então, até o processo final de reporte ao Ministério e depois também os retornos do Ministério. E nessas reuniões, nesses workshops, vem muitas dúvidas do pessoal, eles interagem, como é que é esse bate-papo ali com as áreas e com as Sempre tem pessoas-chave? muitas dúvidas, e essa dúvida, essa questão que tu trouxeste da inovação disruptiva é uma das primeiras, assim. Uhum. As pessoas sempre acham que o que elas fazem não é inovação, porque inovação tem, assim, digamos assim, uma coisa meio mística, assim, né? Não, inovação é algo que o carro voando, digamos assim, né? Que na verdade não é isso. Então as pessoas primeiro precisam entender que é algo do dia a dia, que é o que elas fazem, principalmente pessoas que trabalham no desenvolvimento, né? Elas estão no dia a dia de sempre inovando. E aí, esse aprendizado, né? Elas trazem suas dúvidas, as suas perguntas, a gente responde, enfim, tenta esclarecer as dúvidas até que todo mundo esteja na mesma página. Muito bom. Hoje de manhã a gente teve o start, né, Tivemos. de um projeto com uma empresa que, na verdade, são dois clientes, né? Eles estão em São Paulo, Guarulhos, Minas Gerais e também no Nordeste. Sim. Como é que foi o bate-papo hoje com a empresa? Foi bem legal e também eu lembrei justamente dessa empresa que nos fez algumas perguntas, né, sobre que tipo de dispêndio pode ser incentivado, sobre qual projeto pode entrar ali na Lei do Bem, e também trouxeram algumas dúvidas do dia a dia da empresa, de como isso vai ser organizado, né, isso é normal, faz parte de todos os inícios de trabalho, digamos assim. Muito bom, é legal ter essa interação, Sim, né? Isso conecta mais rápido com a pessoa que está do outro lado, porque ela tem uma realidade do dia a dia dela, né? Nós queremos extrair informações desta realidade para construir os projetos que são elegíveis. Então, a gente estar muito próximo dessas uhum, pessoas, construir esses projetos a quatro mãos, ele é muito importante com e é uma certeza. construção, né? Então, conforme a gente aumenta, o investimento de horas, o investimento em conhecimento das pessoas que estão conosco, aumenta o valor do benefício percebido pela empresa lá com relação ao que eles vão ter de retorno em economias tributárias ou até mesmo em maximização de investimento de pessoas, Isso. de retorno com relação à lei do bem. Acho que isso é bem importante mesmo. É, Pensando em lei do bem, quais são os pilares que a gente tem aqui para implementação e inovação desse incentivo? Bom, a empresa ela precisa cumprir alguns requisitos, né? Ela precisa ser optante, então, pelo lucro real. Ela precisa ter base positiva de RPJ, CSLL e estar em dia com as suas contribuições fiscais, digamos assim, ter certidão negativa de débitos federal. E o investimento em projetos, né? Então, os projetos em si, eles precisam, então, ter desafios, ter geração de novos conhecimentos para a empresa, né? Ter não necessariamente algo novo que vá para o mercado, mas que tenha contribuído com alguma melhoria, eficiência ou qualidade para a empresa, então que ela traga resultados mensuráveis, assim. Então, a partir disso, podemos utilizar sem medo. Uhum. Muito bom. Tem uma série de pré-requisitos que a gente tem que cumprir ali para poder é, gozar desse benefício, né? Acho que isso é importante e as empresas têm que entender que esses requisitos eles precisam ser cumpridos na íntegra para a gente evitar qualquer dor lá na frente com relação a um questionamento por parte do fisco ou mesmo do MCTIC, que é o órgão que faz essa Uhum. fiscalização dos relatórios que a gente envia anualmente com o reporte dos projetos que são contemplados ali para a lei do bem. É, e quando a gente pensa em inovação, Karina, agora na tua visão, assim, qual é a importância da inovação para as indústrias e como isso se conecta com a lei do bem? É essencial, né, Ivan? Hoje, a empresa que não inova está fora do mercado, não se torna competitiva, fica realmente atrasada, digamos assim. Tem muitas coisas novas surgindo todos os dias. Então, quem não está de olho nisso, trazendo essas melhorias para dentro da sua empresa, dificilmente consegue crescer e se manter competitiva no mercado. Então, os grandes, eles estão sempre inovando e a empresa, por menor que seja, ela precisa estar olhando para os grandes, né, para que ela consiga crescer e chegar lá um dia. Então, a lei do bem é isso, ela incentiva que as empresas se
busquem essas melhorias cada vez mais, inovem cada vez mais e possam ter benefícios por conta disso. Legal. Que elas trabalhem isso no longo prazo, né? Acho que assim, Sim, também. quem não está pensando e buscando melhoria de forma contínua na sua operação, de forma mais concreta, pode estar morrendo aos poucos, né? Porque se eu não estou melhorando, eu estou estagnado. Isso aí. Então, trabalhar a inovação, que é o que tu está trazendo aqui, que é todo o teu norte, é crucial para a gente continuar competitivo ou se manter competitivo no mercado e também buscar diferenciais competitivos com relação a entregas diferentes, a entregas de produtos mais adequados, às vezes até mesmo entregas de produtos que o cliente não esperava, né? Que a gente está entregando um diferencial ali, Se mesmo. antecipar às necessidades, né? Isso. Por exemplo, da esmalteira mesmo, que é um cliente que a gente já atende há bastante tempo, eu vejo que no desenvolvimento de produtos deles, eles têm esse norte, né, essa exigência de entregar, às vezes, aquilo que o cliente nem espera, né? Eu vou entregar aqui uma possibilidade de uma impressão numa cerâmica com um visual totalmente novo e diferente do que é projetado em dia a dia com relação ao que já vem sendo feito. Acho que isso é bem importante e como é rico isso, né? Para nós, Perfeito. enquanto Com consultores, certeza. estar Tá acompanhando vivenciando isso, isso, né? né? Cada cliente que a gente visita, cada operação que a gente conhece, seja ela de produto, processo, tecnologia, software, né? A gente entende um pouquinho da realidade daquele negócio e isso roda ali uma ciranda de novos projetos e novos produtos que a gente vai desenvolvendo com os nossos clientes ali para entender a realidade deles e gera para nós um conhecimento muito rico Com certeza. em torno disso. E quais são os principais benefícios com relação à lei do bem que tu visualiza? Bom, o benefício é a empresa ter, então, essa estruturação, ela conseguir enxergar o quanto ela é inovadora, né? Fazer esse acompanhamento e poder ter esse retorno financeiro, né, que eu acho que é o mais importante para as empresas, né, de ver que o que ela está investindo está valendo a pena, que muitas vezes um projeto, ele não vai até o final, ele não dá certo, ele é testado e vê que na prática não era bem assim, e a inovação é isso, faz parte, é tentativa e erro, né, então esses projetos também podem ser incentivados, não necessariamente ele precisa chegar no final, precisa chegar no cliente, né, digamos assim, então a empresa ter essa vontade de inovar e saber que ela vai ter esse aporte, né, esse retorno. Então, a gente tem a possibilidade de abater os dispêndios de inovação nos impostos de IRPJ, CSLL, tem possibilidade de compra de equipamentos com redução de IPI, né, quando eles são 100% relacionados a testes ou a P&D. Então, esses são alguns dos benefícios da Lei do Bem. Alguns são financeiros, né? A maioria deles são financeiros e no início são aqueles que mais importam, né? Que as Isso aí, empresas que as mais mais olham, assim. esperam. Isso, né? Que ah, por ali que a gente acaba entrando assim de forma mais incisiva nas empresas. Poxa, aqui tu vai ter uma economia de R$ 1 milhão por ano frente ao que tu investe em P&D. Porém, o que eles acabam ganhando em produtos novos, em melhoria de processos, no longo prazo, a gente acaba não conseguindo mensurar com relação ao retorno financeiro propriamente dito lei do bem, porque produtos novos vão gerar receitas novas, lucros novos, e isso é algo que a gente não consegue tangenciar É verdade. nesse momento de implementação ou mesmo de ajuda ali com relação a esse processo todo de implementação da lei do bem. E pensando nisso, nos projetos que tu já fez, qual é o projeto que mais te marcou com clientes aqui que tu tenha desenvolvido nesse tempo aí de casa com relação ao domínio tributário? Eu gostaria de trazer um exemplo de um cliente que me marcou bastante, que foi a maturidade da lei do bem, né? Dentro do benefício, da utilização do benefício, né? A empresa começou, digamos assim, ao longo de 5 anos, ela teve um aumento de 850% do valor de dispêndios levantados. Então, o que que é isso? Não é porque a empresa só inovou mais, é porque ela entendeu melhor o benefício em si, ela entendeu melhor quais tipos de projetos poderiam ser elegíveis, quais tipos de dispêndios poderiam ser colocados no cálculo, enfim. E esse amadurecimento, ele vai muito dessa conexão e dessa parceria entre a domínio tributário, né, e o cliente. Então, eu acho que é um case de sucesso que a gente espera ter com todos os nossos clientes. A gente sempre fala, primeiro ano talvez não seja
tão, né, positiva assim, mas ao longo do tempo as coisas vão cada vez melhorando mais. Então, a gente sempre busca fazer o melhor, né, e buscar ter o melhor benefício para as empresas. Sabes que seguidamente a gente conversa com empresas e eu escuto assim de pessoas que falam, não, a gente faz interno a lei do bem. Nada contra, eu acho que cada um tem os seus requisitos e a forma de trabalhar, né? Mas a gente trouxe aqui dois exemplos que são muito gritantes com relação a isso, né? De fazer sozinho, de tocar sozinho. Eu vejo que o trabalho de uma consultoria tributária ele acaba se pagando porque tu tem alguém focado naquele incentivo, buscando maximizar ele, trazer um retorno o mais assertivo possível e com o máximo de resultado. Então, eu vejo que quanto mais a gente tem pessoas olhando para esse incentivo de forma concreta, tentando maximizar retorno, maior e maior, muito mais vezes a gente vai escutar retornos como tu está trazendo aqui de 850% de maximização do incentivo da Lei do Bem por conta da participação de pessoas especializadas nesse projeto de Lei do Bem. Pensando nesse processo de inovação que a gente faz, pegar na mão do cliente e conduzir ele por este processo, tu vê como sendo importante? Como tu vê a visão do cliente quando a gente conduz essas atividades de implementação da Lei do Bem internamente para as empresas? Com certeza, Ivan. O cliente ele precisa de segurança. A segurança de que com uma consultoria especializada, ele vai estar fazendo da forma mais correta, né? E vai estar seguro na hora de talvez ter que reportar algo ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, como nós trabalhamos? Nós iniciamos o processo conhecendo a linha produtiva do cliente, né? Fazendo uma aproximação com toda a sua, digamos assim, equipe dirigente, né? E aí, o próximo passo é fazer um workshop, onde nós esclarecemos todas as dúvidas sobre o que é inovação para a lei do bem, sobre quais dispêndios são elegíveis, né, para o benefício, que tipo de projetos pode ser incentivados, e desse workshop participam as pessoas que normalmente são chaves em cada projeto, né? Então, essas pessoas, elas têm a oportunidade de tirar suas dúvidas, às vezes até de falar um pouco dos seus projetos, para a gente dizer sim, né, esse projeto sim é elegível, enfim, para que elas abram um pouco também o seu olhar em relação à inovação, em relação ao seu dia a dia e possam trazer todos os seus projetos, os seus trabalhos para dentro desse benefício. Após esse workshop, nós normalmente agendamos entrevistas individuais, então, com esses líderes, né, com essas pessoas chaves dos projetos, onde, então, nós entendemos ainda melhor, né, cada projeto, entendemos quais são os gastos que foram realizados dentro daquele período, que podem ser utilizados, então, no benefício, e aí vamos, então, para a parte de estruturação de documentos, de levantamento desses dispêndios, para a realização do cálculo, escrita dos projetos, que nós precisamos, então, defender tecnicamente junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí vamos anualmente fazer esse reporte ao Ministério, né? E após o reporte, a gente faz todo o acompanhamento até o final do processo e aprovação desses projetos. É uma construção, né? Ele nasce aos pouquinhos, dividindo o conhecimento até a entrega dos projetos lá que vão ser incentivados, lógico, dos custos que estão atrelados a esses projetos, as pessoas, viagens, tudo que a gente teve de investimento por parte da empresa para tornar possível ali um ajuste na sua produção, um ajuste na sua operação, a implementação da produção de um item novo. Então, esses custos, né, que é o que você está trazendo aqui, vão ser mapeados com a nossa condução, ou seja, a gente já tem um modus operandi para a construção de forma assertiva desses projetos ali com relação à operação com os nossos clientes. E eu vejo que isso é de suma importância a gente ter essas atividades muito mapeadas, né? E saber conduzir o cliente, porque as dúvidas elas acabam se repetindo, né? De cliente a cliente e a forma com que a gente é, tira essas dúvidas e sana essas informações que não estão bem definidas é o diferencial
da nossa consultoria de trabalhar isso próximo do cliente muito bem. Acho que essa construção ali, o time tem feito muito bem com relação à internalização desses incentivos pela lei do bem, como um exemplo. O que tu deixa de dica para as pessoas aí que estão olhando, pensando em implementar a questão da lei do bem no seu dia a dia nas empresas? Eu deixo de dica que elas olhem para a sua empresa, para a sua operação e busquem visualizar a inovação que existe no dia a dia. No mais simples processo, na mais simples melhoria, seja de produto, de serviço, de processo, que ela consiga olhar para isso e ver que sim, que ela é inovadora e que ela pode sim utilizar o benefício com segurança, contando com uma consultoria especializada como a nossa. Isso é bem importante, né? A gente ter parceiros que entreguem resultado no nosso dia a dia de forma concreta, segura, levando conhecimento e aplicabilidade de legislações que no Brasil a gente sabe que é difícil a gente ter uma facilidade com relação à implementação de qualquer benefício ou incentivo fiscal, mas com a ajuda das pessoas certas, de empresas e parceiras que vêm aqui a contribuir, tudo fica mais fácil e salutar, né, na hora de implementar e rodar ali a questão dos benefícios e incentivos. Ao exemplo aqui, a questão dos benefícios de inovação, a lei do bem. Legal, gente. Agradeço a todos que nos acompanharam até este momento aqui. Karine, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Muito rico aqui as tuas contribuições. Eu acho que a gente entregou um bom conteúdo aqui com relação à lei do bem e espero que você tenha gostado. Nos acompanhe aqui nos próximos episódios com relação à parte tributária, a incentivos voltados para a inovação e até uma próxima.